Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Opa, chega aí, chega mais. Vem-te embora com a gente que o nosso Bem Viver já tá no ar. E aí, tudo belezinha, né? Hoje é quinta-feira, 15 de maio de 2025 e seguimos aqui dia a dia tocando em frente essa nossa marcha sonora, que segue no sentido do respeito, da diversidade e da justiça. Pois é aqui nessa frequência que a gente se junta numa luta maior pela natureza e pelo que há de mais humano em cada um de nós. E nessa sintonia, a gente destaca que hoje vamos adentrar alguns pontos da questão ambiental. Tem, por exemplo, política pública, análises, ação solidária e muito mais. E o cinema, hein? Também está em cartaz aqui na nossa edição. Bora saber mais? Eu sou o Daniel Lamir e com toda a equipe do Brasil de Fato, destacamos o que é manchete nesta quinta. Um mês após redução da tarifa das barcas, Niterói, no estado do Rio, registra menos 6 mil carros nas ruas por semana. Presidente do ICMBio, Mauro Pires, analisa questões ambientais no Brasil em entrevista exclusiva para o BDF. MST doa sementes para colaborar na luta pela soberania alimentar em Cuba. Redução da pobreza e legalização da maconha e do aborto marcaram gestão de Mujica no Uruguai. Brasil é país de honra no Cannes e leva debates sobre racismo no cinema nacional ao Festival Francês. Tem essas, mas não só, tá? Tem mais e você confere tudinho no nosso Bem Viver completão que tá só se chegando. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Vias engarrafadas em grandes centros urbanos. Eita, negocinho chato, né? Bom, ninguém gosta desse cenário, muito menos o nosso planeta. Enquanto muita gente anda por aí lamentando o incômodo ou o atraso com os engarrafamentos, olha, a expressão do meio ambiente é bem maior, viu? Cientistas já apontam a relação direta entre as ocorrências de eventos climáticos extremos e a poluição no planeta. É assim que temos a maior ocorrência e intensidade de alguns fenômenos. São exemplos as secas, tempestades, furacões, ondas de calor, incêndios florestais, enchentes e derretimento de geleira. Ou seja, a emissão de gases do efeito estufa que gera preocupações sérias com as mudanças climáticas. E buscar outras formas de transporte sem a utilização de combustíveis fósseis é uma das demandas urgentes, né? Enfim, são vários vilões da natureza atuando ao mesmo tempo. Além de transporte e geração de energia, temos o modelo predatório de agricultura, os resíduos e a indústria. Por isso, toda e qualquer mudança é importante e bem-vinda. Um exemplo está sendo feito em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Um mês após a redução da tarifa das barcas, a cidade registrou menos 6 mil carros nas ruas por semana. Vamos conferir na reportagem. O município de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, já sente a mudança gerada após um pouco mais de um mês depois da redução das tarifas das barcas. Um levantamento da prefeitura aponta que entre a primeira semana do mês de março e o mesmo período de abril, houve uma redução de cerca de 6 mil veículos nas ruas todas as semanas, considerando a contagem de veículos no trecho da Avenida Quintino Bocaiúva, em Charitas, onde está o acesso a uma das barcas. As reduções nos valores das passagens ocorreram após a troca da concessão do sistema aquaviário, que passou a ser operado desde fevereiro deste ano pelo consórcio Barcas Rio. No dia 6 de março, a tarifa da linha Praça 15 Charitas, por exemplo, foi de R$ 21 para R$ 7,70. Isso por conta de um convênio entre a Secretaria Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana e a Prefeitura de Niterói. Já no dia 24 de março, o governo do estado anunciou a redução do valor da linha Araribóia Praça 15 de R$ 7,70 para R$ 4,70.
Segundo a Prefeitura, o subsídio do município para a redução da tarifa da linha Charitas Praça 15 é um investimento para a qualidade de vida das pessoas. Para Jussiano Rodrigues, professor do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, a redução no valor das tarifas traz outros benefícios, como a inclusão social e, claro, a diminuição da dependência do automóvel. É uma ferramenta poderosa e eu acho que o Estado, ao se propor a combater as mudanças climáticas, por exemplo, diminuindo a dependência do automóvel e dos veículos motorizados individuais, vão ter que considerar isso aí na agenda. Então, poderosa não só do ponto de vista da inclusão, né? Que você vai permitir que mais pessoas acessem o transporte, considerando que as pessoas de renda mais baixa ou mesmo as pessoas desempregadas, com as tarifas praticadas hoje na região metropolitana, têm muita dificuldade para acessar o transporte, mas eu acho que também a tarifa como uma ferramenta para diminuir a dependência do automóvel, né? E como a gente sabe, nesse contexto de discussão sobre mudanças climáticas, emergência climática, a redução do uso do transporte individual motorizado é um passo fundamental. Para se ter uma ideia do aumento da adesão popular ao transporte público em Niterói, dados do mês de abril da Secretaria de Transportes Estadual, a CETRAN, apontam que a linha Charitas Praça 15, por exemplo, que teve a redução no valor, registrou uma média diária de 3.190 embarques em dias úteis, uma alta de 57% em relação ao mesmo mês de 2024. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação no Rio de Janeiro. Locução, Douglas Matos. Valeu, Douglas. Vale a gente lembrar o que apontam especialistas e também revelam os números, né? Os investimentos e medidas preventivas na questão ambiental são mais baratas que os custos de uma falta de ação. Então, nas contas é isso. Mas a gente sabe, né? Tem coisa ainda que vai além do preço, do gasto e do custo, né? Cada evento climático extremo sempre ameaça vidas e outras perdas importantes para a população, né? E vamos continuar destacando a questão ambiental e com foco em nosso território nacional. Em 2024, o Brasil sofreu a pior seca em 74 anos, cenário que resultou no aumento de 79% no número de incêndios. E o cenário para este ano de 2025, olha, não traz boas notícias. Isso de acordo com Mauro Pires, presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio. Ele conversou com exclusividade com o Brasil de Fato em reportagem de Flávia Quirino e Leonardo Fernandes. Vários assuntos na questão ambiental foram abordados e a gente confere alguns deles aqui. Entre eles, a realização da 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, com foco na emergência climática e na necessária transição ecológica. A última, a 4ª, foi realizada há 11 anos atrás. Então, quer dizer, tem esse período aí, uma década, um pouco mais de uma década, sem discutir com a sociedade organizada, com o poder público. A Conferência Nacional é precedida de estaduais e municipais. Então, é muita gente envolvida, né, discussão no município, no estado, para chegar na nacional. Que nós estamos enfrentando, né, uma realidade que na última conferência ainda parecia como algo distante, que era exatamente a emergência climática, né? Então, naquela época, quando a gente falava mudança do clima, era algo que já se percebia, mas não era parte do nosso cotidiano. 11 anos depois, não tem como o cidadão brasileiro falar que mudança climática é uma coisa etérea, uma coisa abstrata, porque ele percebe por causa da temperatura, percebe porque aumentou o número, né, de incêndios, né? Eu vou citar o exemplo aqui do bioma Pantanal, que vem enfrentando uma seca histórica, né, recrudescida nos últimos 10 anos. O cidadão no Rio Grande do Sul perceberá, né, que as enchentes têm sido mais frequentes na linha do tempo, tanto que chegou aquela devastação que foi o ano passado. Então, eu acho que a conferência agora ela traz a oportunidade da gente fazer um debate, digamos assim, muito mais vivo sobre emergência climática.
Recentemente, o Ministério do Meio Ambiente publicou uma portaria com a previsão de áreas sob risco de incêndio. A declaração inclui ações preventivas para o enfrentamento das secas e das cheias. Mauro comentou como, na prática, essa declaração pode ajudar ao ICMBio e outras instituições de controle ambiental. Por que isso é importante? É importante porque, sobretudo no caso do IBAMA, o IBAMA precisa dessa listagem dos municípios para ele poder contratar os chamados brigadistas. Como o trabalho de brigadista é um serviço público, precisa, portanto, ter um processo seletivo. Então, essa portaria, ao longo dos anos, serviu para essa função de poder contratar preventivamente brigadistas para enfrentar aquele cenário. Só que aí, o que aconteceu? Com o agravamento da situação, a portaria também passou a ter um significado mais amplo, de mostrar quais são os municípios em que todo mundo precisa, não só o IBAMA, não só o ICMBio, mas que todo o poder público, o governo municipal dos estados, olha, ali é uma área que a gente precisa, então, atuar para evitar que a gente tenha um agravamento. Então, para os estados isso é importante porque o governo estadual pode canalizar também brigadistas para aquela área, mas também para chamar a atenção dos produtores ali daquela região, para evitar de fazer o que aconteceu no Pantanal, né? Pessoas também antecipando o processo que eles chamam de limpeza diária. Essa limpeza diária, na verdade, não tem nada de limpo, porque a queimada, na verdade, suja e muito, né? Sobretudo a própria atmosfera, tem um impacto ambiental muito grande e acaba promovendo a seca, né, de um Pantanal que é patrimônio nacional. Então, a portaria, embora seja, digamos assim, um expediente, um ato administrativo do Ministério, ele acabou tendo também uma importância muito grande para chamar a atenção. Mauro Pires também foi perguntado por uma decisão recente do ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Flávio Dino. Ela determina que a União poderá desapropriar terras atingidas por incêndios criminosos e desmatamentos ilegais. Isso se houver comprovação de responsabilidade do proprietário por ação ou omissão. Eu acredito que o ministro Dino está se referindo à importância de cada pessoa considerar sobre o seu papel frente às mudanças do clima. Então, um proprietário que não cuida da sua área, um proprietário que permite que o incêndio ganhe uma proporção, ou mais do que isso, que provoque um incêndio, né, criminoso, eu acho que a expropriação é um mecanismo, né, reforçado pelo ministro. Na verdade, a legislação já diz isso, né? Lá no capítulo de meio ambiente da Constituição de 88, já diz claramente, né, a função social da propriedade, já diz que o proprietário tem que ter lá os seus cuidados, porque aquela área, aquela propriedade tem uma função que é social, né? Seja da preservação, seja também, né, de combate à desigualdade. Portanto, transformar em possibilidade de assentamento ou coisa do gênero é também uma possibilidade. O nosso principal desafio hoje é de fazer o vínculo entre um incêndio, que a gente vê claramente criminoso, e o autor, né, daquele incêndio, porque aí você precisa de uma evidência, né, material muito forte, e nem sempre isso está disponível. Felizmente, o ano passado, né, a Polícia Federal trabalhou, identificou muitas pessoas, as polícias civis também, e eu creio que agora na Justiça esses processos vão ter um encaminhamento. Bom, aqui a gente escutou alguns trechos dessa entrevista exclusiva, mas a versão online completa você encontra em brasildefato.com.br. Agora a gente destaca uma ação solidária para favorecer a agricultura verdadeiramente sustentável. É que o MST doou sementes para colaborar na luta pela soberania alimentar em Cuba. A ação é parte do compromisso do movimento com um mundo melhor. A entrega foi feita a um Instituto Nacional de Ciências Agrícolas, INCA. A ideia é avaliar como as espécies vão se adaptar ao clima da ilha e, assim, fortalecer a agricultura no país.
A reportagem é do nosso correspondente em Havana, Gabriel Vera Lopes, com locução de Afonso Bezerra. O intercâmbio tem o objetivo de pesquisar o comportamento das variedades de feijão na ilha, a fim de contribuir para o aumento da produção de alimentos no país caribenho. As 22 toneladas de grãos foram doadas pelo MST, que contribui internacionalmente com as ações de solidariedade a Cuba. Irene Moreno, diretora do Grupo de Extensão do Instituto Nacional de Ciências Agrícolas, explica a importância do intercâmbio. Para nós, a doação dessa variedade de feijão preto feita pelo MST é muito importante, porque como o INCA também está pesquisando esse tipo de cultivo, estamos pensando em poder experimentá-lo nas 3 semeaduras que normalmente fazemos em Cuba, em semeaduras precoces em setembro, na época ideal em novembro e também em janeiro, para ver como ele se comporta. É muito importante para nós porque aprendemos sobre as experiências que eles têm lá no cultivo de feijão em termos do uso de biofertilizantes e bioprodutos. E isso é muito importante para alcançar a soberania alimentar e com uma produção muito mais saudável e agroecológica. Temos muita esperança de que os resultados que vimos no Brasil também possam funcionar aqui em Cuba. Os grãos doados são produzidos de forma cooperativa por camponeses no Brasil. A pesquisa realizada em Cuba será usada para verificar se eles podem ser adaptados ao clima e ao solo da ilha, a fim de aumentar a produção agroecológica cubana. Como explica Miguel Acosta Valera, produtor de sementes de Villegas, a produção agroecológica é um compromisso político, mas também uma necessidade para combater o bloqueio econômico. A agroecologia para nós em Cuba e em outros países igual, mas bueno, aqui A agroecologia para nós em Cuba e também em outros países é muito importante, mas aqui em Cuba ela tem um papel ainda mais central. Em primeiro lugar, precisamos conservar os solos, porque eles se degradam rapidamente. Isso tem tudo a ver com a agroecologia. Conservar o solo, a terra, mantê-la viva, adicionar matéria orgânica, tudo isso faz parte da prática agroecológica. E é nesse solo que as coisas são semeadas. Por isso, a agroecologia também é fundamental para a soberania alimentar. Além do bloqueio que enfrentamos, precisamos resistir e buscar soluções criativas, como se costuma dizer em Cuba, que ajudem a fortalecer a agroecologia e a promover a saúde de todos. O trabalho direto com os camponeses é um dos pilares da luta pela soberania alimentar, pensado junto com a pesquisa científica e acadêmica. Miguel Acosta explica como é feito esse contato entre camponeses e pesquisadores. nós temos aqui em Cuba, temos uma possibilidade que Aqui em Cuba temos a possibilidade de realizar feiras da diversidade e fazemos reuniões entre os agricultores. Às vezes fazemos o mesmo para as cooperativas, às vezes fazemos entre os municípios do país, fazemos entre países, como fizemos no Brasil, mas é mais entre cooperativas. Fazemos uma reunião, uma feira, e lá nos reunimos todos. E cada um dá a sua opinião sobre o que faz, o que produz, como produz e tudo mais. Passamos a experiência um para o outro e temos essa troca. E é sempre um grande aprendizado, pelo menos para mim. Toda vez que vou a uma feira ou a um evento, eu aprendo algo novo. Irene Moreno, diretora do INCA, o Instituto Nacional de Ciências Agrícolas em Cuba, explica as vantagens desse intercâmbio e também os resultados do trabalho do INCA com produtores locais. A experiência que temos no Instituto Nacional de Ciências Agrícolas em trabalhar com produtores tem sido muito importante. Usamos metodologias de aprender fazendo, ou seja, aprender fazendo com os produtores e também por meio da educação popular. Isso nos deu a possibilidade de os produtores não apenas virem aqui no Instituto, mas também de irmos ao campo e, junto com eles, realizarmos as experiências. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem do correspondente em Havana, Gabriel Vera Lopes, locução Afonso Bezerra. Valeu, Afonso, e a gente diz, né? De semente em semente, essa e muitas outras ações plantam um mundo melhor.
O cultivo de espécies pela agricultura familiar e camponesa é sinônimo de muitas vantagens, viu? Entre elas, a autonomia dos povos, a garantia da comida de verdade e a preservação da natureza. O Brasil de Fato te apresenta lideranças do movimento popular. Olá, meu nome é Claudomiro de Almeida Cortes, sou nascido e criado aqui na Chapada dos Veadeiros, sou filho de garimpeiro e agricultor da agricultura familiar, sou um dos fundadores da Associação Cerrado de Pé, que é uma associação de coletores de semente de espécie nativa do Cerrado aqui na Chapada dos Veadeiros, com 240 famílias de coletores, 77% dos coletores são mulheres. Além de sermos coletores de sementes, nós também trabalhamos com a restauração ecológica do Cerrado, buscando justiça climática e social, segurança alimentar, com geração de emprego e renda e dignidade, buscando empoderamento das comunidades, com a coleta de semente e mantendo o Cerrado de pé. E criamos uma meta de coletar e plantar sementes na mesma quantidade de estrelas no céu. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Opa, sempre é tempo de um recadinho que venha do coração, né? Presta atenção porque eu tenho aqui comigo um bilhete sonoro que vem, olha, cheio de carinho. E ele é de toda a equipe do Brasil de Fato para você que tá aí com a gente nessa caminhada. Então, não esquece da gente não, viu? É que precisamos da sua força para continuar fazendo nosso jornalismo sério e de confiança. Tudo com aquele olhar popular que você já conhece, confia e valoriza. Nosso compromisso é com a verdade, com os povos, com o mundo. Então, é com você. E olha só, de um jeito simples, você pode nos ajudar a fazer toda a diferença. É só entrar no nosso Apoia-se, a plataforma onde dá para contribuir com o valor que couber no seu bolso. Então, chega mais nessa parceria para combater a desinformação e construir um futuro mais justo para todo mundo. Topa? apoia.se/Brasil de Fato. E ó, o link também está na descrição desse episódio aí na sua plataforma de podcast favorita. Tamo contando contigo, tá? Se alimentar como um ato político e comida sem veneno? O Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem. E como já destacamos aqui no Bem Viver de ontem, o mundo se despediu do líder histórico Pepe Mujica. E agora a gente traz um pouco do seu legado na presidência do Uruguai. Entre eles, a redução da pobreza e a legalização da maconha e do aborto que marcaram sua gestão. O ex-presidente uruguaio rompeu barreiras e atingiu altos níveis de popularidade. Quem traz os detalhes é Gabriela Carvalho. O ex-presidente do Uruguai, José Pepe Mujica, morreu nesta terça-feira, 13 de maio, aos 89 anos. Presidente entre os anos de 2010 e 2015, seu mandato ficou marcado por políticas progressistas que movimentaram as estruturas sociais e econômicas uruguaias. Foi em 2003 que o país tomou a vanguarda mundial e regulamentou a produção, venda e consumo de cannabis. A medida era inédita no mundo e, segundo o presidente, o objetivo era concorrer com o narcotráfico para atacar o problema pela raiz. Ainda que os números de criminalidade não tenham caído como esperado, a sociedade passou a apoiar cada vez mais a medida, que gera arrecadação ao Estado e um maior controle sanitário. No mesmo ano, o parlamento uruguaio aprovou o casamento entre pessoas do mesmo sexo. O Uruguai se tornou o primeiro país da América Latina a aprovar a medida, atrás apenas da Argentina, que havia liberado o matrimônio igualitário em 2010. Já em 2012, o Uruguai descriminalizou o aborto até a 12ª semana de gestação,
garantindo o acesso ao procedimento na rede pública de saúde. À época, o país também saiu à frente dos vizinhos da região. Apenas em 2020, a Argentina aprovou a lei de teor semelhante. Ações como essa geraram amplo impacto social e aumentaram a popularidade de Mujica no cenário nacional e internacional. Quando encerrou seu mandato em 2015, o presidente já tinha quase 70% de aprovação popular. Decisões individuais sem precedentes também contribuíram para a imagem positiva do presidente entre os uruguaios e setor da esquerda mundial. Mujica doou 90% do seu salário enquanto foi presidente, o que rendeu ao uruguaio a alcunha de presidente mais pobre do mundo. Mujica dizia que, abre aspas, não sou pobre, sou sóbrio, de bagagem leve. Vivo com o justo para que as coisas não roubem minha liberdade. Fecha aspas. A decisão de não viver na residência oficial do presidente também marcou a gestão de Mujica, que durante todos os anos de mandato não deixou seu sítio nos arredores de Montevidéu. Além disso, ele nunca parou de dirigir um emblemático Fusca Azul Celeste 1987, que virou sua marca registrada. Além disso, outro traço que marcou o mandato de Mujica foram os bons índices econômicos. Foi durante sua presidência que o Uruguai registrou o nível mais baixo de desemprego da sua história, uma taxa de 6%. A pobreza caiu de 30% para 11%. Já o PIB per capita atingiu $17 mil e a taxa de investimento chegou a 25% do PIB, com nível de crescimento anual médio de mais de 5%. Mujica também ampliou o mercado exportador de carne bovina, que é o principal produto do país. Foi durante a sua gestão que a carne uruguaia passou a chegar a 130 países do mundo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Gabriela Carvalho. Valeu, Gabriela, e a gente lembra que o site do BDF permanece trazendo reportagens sobre o legado de Pepe Mujica. Confira em brasildefato.com.br. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. E saiba que não é só no rádio, na TV, no site e nas redes sociais que dá para acompanhar o nosso Brasil de Fato. Já pensou em receber as principais notícias no seu e-mail? Para isso, basta se cadastrar no nosso site e escolher os temas que mais te interessam. Assim você não perde nadinha sobre os acontecimentos do Brasil e do mundo. E tudo sem abrir mão daquela análise crítica e popular que só o BDF tem. Acesse agora brasildefato.com.br/boletim. Eu vou repetir, tá? brasildefato.com.br/boletim. Fique por dentro e se informe com a gente. Bom, e chega a hora do nosso Conversa Bem Viver, hoje destacando o cinema negro. Lucas Salum tá pronto para trazer mais essa aqui pra gente. Então, vamos ouvir. Conversa Bem Viver com Lucas Salum. E o Brasil está no Cannes, mais uma vez o cinema brasileiro está muito bem representado, uma expectativa gigante da gente ver mais uma vez o cinema nacional no ponto de ouro, isso porque o filme de Kleber Mendonça Filho, Agente Secreto, está concorrendo à principal premiação desse grande festival de cinema que acontece na França, o Palma de Ouro. No caso, a premiação é só no dia 24 de maio, então tem pelo menos aí quase uns 10 dias, mais ou menos, por aí até a gente saber, mas de qualquer forma tem muito mais Brasil em Cannes, tem muita coisa pra gente apreciar e desfrutar nesses dias, porque o nosso país é o destaque como país de honra oficial no festival, então vai ter muito Brasil sim ao longo desses dias do festival. Por exemplo, durante a conferência do Marché do filme, que é, enfim, em francês e significa mais ou menos mercado cinematográfico, seria uma tradução literal, a gente vai ter algumas participações, algumas mesas de debates, colocando o Brasil como centro da mesa. E uma delas que a gente vai destacar agora acontece no domingo, dia 18, e o nome da mesa é Vozes da Maioria no Cinema. Os 54% negros do Brasil não podem esperar. Essa conferência, quem vai realizar é apresentada pelo Nicho 54, um instituto que atua para expandir o acesso de empresários e trabalhadores negros no audiovisual. Também tem apoio da ONU Mulheres, o Instituto Guimarães Rosa e o Projeto Paradiso. Portanto, quem conversa
conversa Bem Viver hoje é Fernanda Lomba, a responsável por fazer com que o Brasil chegasse nesse ponto aí para estar trabalhando junto com a gente nessa conferência do Marché do Filme. Desde já, Fernanda, muito feliz de poder falar contigo, diretamente de Cannes, diretamente da França. Enfim, obrigado pela disponibilidade para atender a gente, viu? Obrigada a você, Lucas. Eu estou muito contente de estar aqui nesse papo durante o festival acontecendo e ter a chance de trazer um pouco desse bastidor. Maravilha, Fernanda. A alegria é toda nossa. Enfim, vamos falar bastante dessa mesa que tem um nome muito provocativo, que já fala muito, mas eu tenho certeza que tem bastante coisa para a gente abordar e explorar. Mas antes de tudo, vamos falar um pouquinho desse clima de Cannes. Enfim, mais uma vez o Brasil muito bem representado como país de honra. Além de tudo, estamos competindo na principal categoria. Fala um pouquinho de o que você já conseguiu absorver desses primeiros dias aí em Cannes, se de fato estão falando do Brasil, se a gente realmente está nessa posição de destaque. O que tu pode adiantar para a gente sobre esse clima canino, digamos assim? Maravilha, Lucas. Ótima pergunta para o começo. De fato, tem um clima canino, né? Bastante excitante. A presença brasileira, ela é uma presença cultural brasileira, né? Então, num país como a França, que a gente tem aí proximidades, mas também muitas distâncias, eu, pelo menos, percebo essa energia mesmo brasileira tomando conta do Palais. Nós estamos aqui esse ano com uma representação brasileira em termos de profissionais da indústria recorde, né? São cerca de quase, o último número que eu escutei é de quase 500 brasileiros que estão credenciados para o evento, isso é um número recorde. Então tem mesmo uma energia nas ruas, na Croisset, nas ruas de Cannes. Eu atendo o festival, né? Eu participo do festival já há 4 anos, essa é a minha 4ª edição. Então eu tenho um bom comparativo em relação a outros países, outras edições que tiveram países também nesse destaque como país de honra. E o que eu posso observar é que do ponto de vista até mesmo de envelopamento do evento, né, do espaço em si, da marca Brasil, eu esperava um pouquinho mais, eu esperava a gente ter mais brasilidade, né, brincar um pouco até mesmo com as cores e com o símbolo da nossa bandeira, da nossa cultura. Então, por um lado, acho que tem essa presença visual que ela está mais por conta dos brasileiros, que somos muitos aqui, que tem abrilhantado o evento, mas no visual do evento em si, eu esperava mais. Isso eu também posso contar. Mas tem aquele impacto do que a gente vê e tem aquele impacto do que a gente sente, e a energia que se tem por aqui é muito boa e muito brasileira. Que ótimo, é isso. Só pela quantidade de brasileiros na França, em Cannes, já faz com que realmente o clima seja nosso. Mas bom saber, né? Vamos mandar uma mensagem aí para os diretores, para as diretoras do Cannes, falando que faltou um pouquinho mais de verde e amarelo, de samba, de churrasco, de acarajé, enfim. Fernanda, mas agora então vamos falar um pouquinho mais, enfim, dessa mesa, né? Vozes da maioria no cinema, os 54% negros do Brasil não podem esperar. Conta um pouquinho como que foi a formulação desse título, por que vocês resolveram trazer esse tema para dentro do debate no Cannes? Maravilha, Lucas. Para nós, assim, para a organização NIT 54, é uma mega conquista do ponto de vista de narrativa e de romper algumas barreiras, né, geográficas, simbólicas, culturais, que nos motivaram a pensar num painel aqui nesse evento de enorme e internacional visibilidade. Então, acho que esse é o principal motivo, né, que é ampliar a discussão racial em cinema para além do que acontece dentro do Brasil e ter aí uma conexão com a comunidade internacional como um todo, mas claro, aquela específica de cinema, para a gente compartilhar da nossa realidade, compartilhar um retrato mais atual do que a gente visualiza, né, do que a gente vê, a gente, quando eu falo nós, pessoas pretas que trabalhamos com cinema, do que a gente enfrenta no nosso dia a dia, né? Então tem esse primeiro desejo de romper as fronteiras dessa temática e a partir disso, então, conectar a nossa realidade a outras realidades ao redor do mundo, ter uma conexão, uma proximidade com a diáspora africana no mundo como um todo, que tem uma força aí transnacional, né, muito bonita, muito importante, e também buscar apoio, tanto institucional, de atividades, de intercâmbio, de troca mesmo de aprendizado com outros territórios, né, com outras realidades, tendo em vista que o Brasil tem uma postura muito tacanha e muitas vezes conservadora
em relação à promoção aí dos direitos para a comunidade negra que trabalha com cinema. E aqui essa comunidade negra é entendida como uma comunidade empresarial mesmo, né? Que tem, portanto, o direito a participar desse ecossistema, dessa produção de filmes, mas que no Brasil muitas vezes se vê sem acesso, se vê limitada. Então é um pouco desses objetivos do internacionalizar, Lucas, a nossa dor, a perspectiva do que a gente vem vivendo no Brasil. E aí, para além, né, já que nós estamos aqui interessados em propor, para além de só compartilhar a dor, compartilhar também quais soluções nós temos buscado, empenhado enquanto organização para alterar essa realidade como a gente vive hoje em dia. Então eu diria que um grande motivo é abrir a nossa conversa, que ela no Brasil acontece de forma tímida, abrir de forma potente com o mundo como um todo, conectando o que é a nossa experiência com o que são as outras experiências ao redor do mundo. Perfeito. Fernanda, te ouvindo um pouco, eu lembrei de uma frase que um grande pensador do cinema brasileiro, Joelzito Araújo, que além de ser um pensador, ele também é um executor, né? Tem algumas produções, tanto ficcionais quanto não ficcionais, muito importantes na história do cinema brasileiro, mas eu acho que o principal destaque dele, sem dúvida, é os debates que ele propõe, principalmente nessa posição da negritude dentro do cinema brasileiro, e ele fala algo muito forte que eu queria te ouvir, que ele fala que o cinema é a arte ou a forma de expressão mais racista, o audiovisual, melhor dizendo, é a forma mais racista de comunicação que a gente tem no Brasil. Ele traz números para embasar isso, né? Ele mostra, por exemplo, como foi difícil a gente ter uma mulher negra dirigindo um cinema nacional hoje. Hoje, na verdade, a situação já melhorou um tanto quanto, mas ainda assim a gente está colhendo alguns resultados muito pequenos, mas muito mais do que quando alguns poucos anos atrás, algumas poucas décadas, que o número era 0. Então, ele afirma que a gente está avançando substantivamente, mas ele confirma que a gente ainda vê como uma forma, uma arte muito racista, muito impregnada com esse teor no Brasil. A senhora concorda com essa opinião dele? Concordo bastante, assim. Aliás, Joel, um amigo querido, um abraço para ele, que certamente vai escutar a gente aqui. Boa citação. Eu concordo, acho que o Joel tem uma perspectiva muito rica, sobretudo por estar atuando já há algumas décadas, né? Então tem uma perspectiva de um Brasil do passado e de um Brasil do presente. E para endossar mesmo, né, esse pensamento do que ele trouxe, tem também, né, Lucas, informações assim de dados também mais recentes que na verdade conta que essa atmosfera de progresso e de evolução, ela não se verifica nos números, ela não se verifica nas evidências, né? Acho que vale lembrar que eu hoje estou uma cineasta puramente dedicada a roteiro e a direção, mas eu construí a minha carreira com uma atuação executiva, o que significa que eu tenho uma visão financeira, econômica financeira, do que é pensar cinema, do que é pensar audiovisual. E aí, a partir desse bastidor numérico mesmo, assim, desse impacto financeiro, dessa estratégia, ali é muito nítido de onde eu consigo acessar as informações, é muito nítido de que esse progresso ele não se verifica num lugar muito vital para a produção de cinema, de audiovisual, que é o lugar financeiro, que é o lugar do investimento. Então, nesse sentido, não há nenhum avanço, muito pelo contrário. O que nós estamos vivendo hoje, e infelizmente, né, num governo que propõe e que a gente tem uma expectativa de ser progressista, infelizmente é uma perspectiva de retrocesso em relação a algumas conquistas ou até mesmo algumas pautas que foram levantadas pelos movimentos negros em diversas temáticas, não só na área de cinema. Então, o que o Joel fala, eu acredito que ele está se referindo a um outro tempo histórico, mas que infelizmente permanece sendo a mesma perspectiva. Por exemplo, um dado aqui muito legal para trazer, é um já conhecido aí pelo campo, que é uma pesquisa da Ancine feita em 2018, e essa pesquisa ela foi a primeira racializada feita pela agência, quando se buscou saber qual que era a representatividade nos filmes lançados, né? Então, embora a pesquisa seja de 18, ela está referenciando ali os filmes lançados em 2016,
E nesse conjunto de filmes, o que se tem é um número de 0% de cineastas negras, mulheres negras na posição de roteiro ou direção. Isso para 2016 é já muito pornográfico, né? Porque o Joel ele vem de um tempo anterior onde esses assuntos eles já eram debatidos, né? Já deveria ter sido vista alguma transformação. E aí tem uma questão curiosa que é sobre o tópico pesquisas, de que essa pesquisa ela nunca voltou a ser reatualizada. A gente está agora há 10 anos praticamente desse dado e seria muito interessante a gente revisitar para entender de zero para onde nós fomos, para então ter aí uma conclusão de progresso efetivo ou não. A minha perspectiva, meu trabalho diário dentro do tema, me faz saber que a gente não avançou do 0%. No máximo, chegamos ali num 0,5%, o que ainda é uma demonstração da falta de comprometimento com a transformação como deve ser feita. Então, eu não sou uma entusiasta desse discurso do progresso, do avanço. Eu acho que o que tem é uma absorção publicitária, uma absorção midiática do que se quer dizer de diversidade hoje, como se a gente tivesse avançado. Mas isso, para mim, na minha perspectiva, não passa de discurso. Na prática, infelizmente, são as mesmas e elas produzem uma exclusão efetiva da produção. E Fernanda, tu diz isso porque você não consegue ver, digamos, pessoas negras, cineastas negros em situações digamos, de poder de decisão, como diretores, diretoras, nesses cargos. E eu queria que tu elaborasse um pouquinho mais de por que você não consegue ver com essa perspectiva um avanço, mesmo que não tão substancial, mas de algum grau, nesse combate ao racismo dentro do cinema brasileiro. Lucas, obrigada pela oportunidade de poder aprofundar um pouco mais essa resposta. E eu vou entrar, então, aprofundando por 2 tópicos, né? O primeiro deles é sobre o sistema, o modelo de investimento público que se tem no Brasil e o que isso conta para a gente em termos dessa postura que reproduz o racismo, né? No fim da ponta, na existência de um filme, reproduz o racismo. Essa é uma perspectiva que vou adorar compartilhar. A segunda é sobre a produção de fato, é a gente entender quem no país tem feito que narrativa, qual história tem sido contada e por quais perspectivas, né? Porque acho que esses 2 elementos combinados, eles ajudam a dar uma amplitude aí mesmo para entender que não há avanços a se comemorar. Muito pelo contrário, há uma narrativa que é construída para que a gente acredite que há melhoras, mas na verdade há muito retrocesso. Então, nesse primeiro tópico, o do investimento, o Brasil ele adota um sistema do investimento público que ele não é o único modelo que existe, né? A grande verdade é uma indústria criativa, ela pode ser criativa também nos seus modelos de investimento e nos seus pensamentos de engenharia financeira. E o que o Brasil adotou já há muitos anos é alvo de crítica não só de uma organização como o NIST 54, mas também de outras organizações do campo, como organizações de profissionais de regiões diferentes, como associações de produtores, por exemplo. Então é um texto aí, uma crítica compartilhada entre algumas organizações que é de um sistema que ele favorece grandes empresas produtoras e ele favorece em alguns lugares específicos, como, por exemplo, a concentração do recurso, sobretudo na região sudeste. Então, esse tema, né, o tema de descentralizar as tomadas de decisão de investimento é um assunto antigo, é um assunto que já poderia estar superado. E um outro tema, que é a concentração nas empresas que já são grandes corporações, a verdade é essa, né? Já são empresas de um grande capital e que permanecem tendo ali um lugar cativo no investimento público, tanto via os editais, então são empresas que recebem maior pontuação da própria Ancine.
que já atribui uma pontuação maior, portanto, uma permissão para se captar maiores dinheiros nos editais. Isso é um primeiro mecanismo. E o outro também, que é o mecanismo de celebrar contratos de empréstimo com o BNDES, por exemplo, celebrar investimentos também de outra natureza, o que em cinema a gente chama de fomento direto e indireto. Então, nessas duas principais formas de se levantar dinheiro para um filme ou para uma empresa que faz filme, já há um sistema que cria um vício de quais são as empresas que receberão esse investimento público. E aí isso é um super problema para a comunidade, porque a gente vem de defasagens históricas, né? A história nesse país da comunidade preta, ela é uma história de uma profunda tecnologia de sobrevivência. Essa é a verdade. Sobrevivemos a toda tentativa de morte e continuamos a sobreviver a tentativas diárias. Então, o tempo para você se estruturar enquanto uma empresa grande nunca vai chegar se as empresas já consolidadas grandes fizerem toda a retirada do dinheiro dos cofres públicos e não tiver um pensamento para que esse investimento ele possa favorecer de maneira proporcional a todos os tamanhos de empresas produtoras que a gente tem no país. Então esse aqui já seria um tema de um podcast em si só sobre esse tema. E o segundo, para não perder a oportunidade de falar, que é em 2024 e 2025, eu tenho observado com muita tristeza e preocupação que são os filmes que têm sido lançados. Então, recentemente a gente teve aí a história do Vitória, um filme lançado pela Conspiração Filmes, e que ele parte de uma história real, essa história real vivida no Rio de Janeiro. E aí a Conspiração, a produtora, escolhe fazer desse projeto uma ficção, né, e não um documentário. E para essa ficção acontecer, substitui um traço simbólico e poderoso, que é a etnia dessa mulher protagonista dessa história, que na realidade é uma mulher negra e que é vivida pela Fernanda Montenegro nas telas. E quando isso acontece, isso é um sequestro de narrativa que traz um impacto simbólico para todo um país. Então isso é um exemplo, existem outros que estão acontecendo agora e eu de verdade achava que a gente já tinha superado esse grande problema que é o sequestro das narrativas, e eu vejo ele voltar a acontecer de um jeito muito insistente, mimado, persistente, de uma forma que é só muito danosa. Então, enfim, Lucas, aqui eu ficaria falando muito mais, vem do lugar da minha especialidade, mas de fato quis destacar o quão estrutural esse problema é e o quanto, se a gente bota reparo mesmo nessas informações de bastidor, nessas informações da documentação e da burocracia de cinema, não terá nada a se comemorar e, muito pelo contrário, vai ter muita coisa para a gente se insurgir e, de fato, criar uma transformação dessa realidade. É muita coisa mesmo, é muita coisa, como você bem disse, daria um podcast, talvez até dois, e de fato o desafio exige esse tempo de dissertação, de debate, de aprofundamento, porque as coisas não são de ontem, né? Elas são de 500 anos atrás, pelo menos, para a gente conseguir entender por que essas raízes ainda seguem tão fragmentadas e ardendo tanto, mesmo já em pleno 2025, com tantos debates estruturados. Bom, Fernanda, para encerrar, eu acho que eu vou trazer uma pergunta que de certa forma tu já acabou respondendo, mas só eu acho que vai ser importante te ouvir sobre isso, sobre o impacto de Ainda Estou Aqui. O quanto que esse filme, que acabou sendo realmente um fenômeno de audiência, de crítica, ele pode de alguma maneira modificar todo esse cenário que a senhora estava tão bem descrevendo pra gente. É um filme que é isso, não traz protagonistas negros, não é uma narrativa que conta essa história, mas de alguma maneira te parece que um impulso que o filme causou no povo brasileiro voltar a acreditar no cinema nacional pode mudar de alguma maneira esse cenário? Lucas, eu deposito a construção da minha carreira de forma positiva nessa repercussão, sim. O que nós vivemos com Ainda Estou Aqui foi histórico e traz e trará, né, um eco nos próximos anos, sem dúvida. Para mim, agora numa perspectiva mais criativa, eu vejo esse feito como uma chance, uma oportunidade de um renascimento de um cinema brasileiro num contexto internacional. Então, por exemplo, uma situação como a que eu estou vivendo aqui em Cannes, enquanto acontece, já é um efeito imediato do Ainda Estou Aqui, né? Ele traz uma atenção para o país que ela é
muito bem-vinda para quem, sobretudo, estiver preparado para saber trabalhar com as oportunidades que se abrirão. Então, é um grande holofote, isso é maravilhoso. Do ponto de vista de negócios a serem firmados, isso é muito interessante, porque coloca o Brasil em condições de competitividade com outros mercados, isso já, né, nesse contexto internacional, isso é muito maravilhoso. Aí o que fala mais alto em mim para comentar desse filme é, de fato, a minha parte diretora, a minha parte criativa, eu fiquei com muito desejo de fazer parte dessa nova geração que será lançada a partir de toda uma atenção que se abre para o Brasil. É claro que vale comentar que eu tenho um interesse em ter um outro, contribuir com essa produção simbólica do país a partir de uma outra perspectiva, que é a minha perspectiva cultural preta, para que a gente possa também sonhar com uma mulher negra em Cannes, sem dúvida, nos próximos anos mais recentes, mas que a gente também possa sonhar trazer um Oscar para casa de uma produção de uma mulher negra num futuro não tão distante. Então, me parece que o filme, com a repercussão do Ainda Estou Aqui, ela foi tão calorosa, ela foi tão brasileira, ela foi tão aquecida, que a gente merece construir esse imaginário em conjunto, a gente merece imaginar o que vai ser essa energia brasileira, essa comoção brasileira, tendo ali uma outra, a nossa base da pirâmide da nossa sociedade, chegando num tapete vermelho de máxima projeção. Então, isso é o que eu vejo, e, na verdade, é muito do que desejo. Eu espero que a gente consiga caminhar para lá de forma coletiva. Diretamente de Cannes, essa foi Fernanda Lomba, fundadora, diretora executiva do Nicho 54, instituto que atua para expandir o acesso de empresários, trabalhadores negros do audiovisual. Ela está falando com a gente sobre essa mostra, essa mesa de debate que acontece agora, domingo, dia 18, intitulada Vozes da Maioria no Cinema, os 54% negros do Brasil não podem esperar. Bom, tudo isso está acontecendo porque o Brasil é o país de honra oficial do festival deste ano no Cannes, então tudo isso faz parte do marché do filme, que é o mercado cinematográfico que consegue colocar o Brasil nesse momento como o país de destaque dentro do principal evento de cinema mundial. Fernanda, muito bom, feliz demais de poder falar contigo, obrigado por compartilhar, parabéns, que seja uma linda mesa e que depois você possa comemorar com todo mundo no dia 24 de maio, quando a Palma de Ouro chegar mais uma vez para o Brasil, no caso do filme do Kleber Mendonça Filho, Agente Secreto, que está concorrendo à principal categoria do Cannes. Maravilha, Lucas, eu agradeço, sem dúvida me juntarei nas celebrações, a alegria ela é um elemento poderoso, então virá para nós, virá para o Brasil preto, sobretudo, muita alegria para os próximos anos. Um abraço e até a próxima. Conversa Bem Viver com Lucas Salum. Valeu demais, Lucas. E uma dica, tá? Quem quiser compartilhar essa edição do Conversa Bem Viver, entra lá em brasildefato.com.br ou então procura no Spotify. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Eita, chegou aquele momento da gente encher o peito de orgulho e aquecer o coração. É que vamos celebrar a rede que faz o Brasil todinho sintonizar o Bem Viver. É você aí, sou eu aqui, somos milhares, espalhados e espalhadas pelo nosso Brasilzão. Todo mundo nessa parceria em cada pedacinho do país. É muita conexão, minha gente. São rádios que estão com a gente na luta, na resistência e na defesa da vida. E aproveitando essa frequência boa, vai aqui o nosso abraço cheio de gratidão para cada pessoa que nos ajuda a ecoar o Bem Viver. Valeu demais por estar com a gente. E nesse embalo, a gente ainda tem que dizer que o que está bom, olha, pode ficar ainda melhor. Se você, por exemplo, faz parte de uma rádio e está a fim de chegar junto, a porta está sempre aberta, viu? É só dar um pulo no nosso site brasildefato.com.br, clicar em Rádio Agência e depois em Seja Parceiro. Pronto, tá tudo certo, tudo fechado. E mais um recadinho importante aqui, tá? Se alguém perder o programa na rádio, não tem problema nenhum, fica na boa.
é que o Bem Viver também está nas plataformas de podcast. É só buscar aí no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts ou ir direto no site do Brasil de Fato. Escute como e quando quiser, tudo no seu jeito, no seu tempo, porque informação boa é assim, né? A gente espalha como quem planta semente e colhe consciência por um mundo melhor. Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br. E aí, bora continuar falando um pouquinho mais sobre o mundo do cinema? Mas não qualquer cinema e não qualquer lugar, tá? É que a repórter Lorena Andrade, do BDF Bahia, traz agora os detalhes do Festival de Cinema Ambiental da Chapada Diamantina. As inscrições estão abertas para filmes de todo o Brasil, tá? Diretores e diretoras podem inscrever seus filmes até 18 de maio. E as produções serão exibidas em 12 cidades da Chapada Diamantina. Bom, um dos muitos lugares lindos da nossa querida Bahia, né? Estão abertas as inscrições para exibição de filmes no Facine, Festival de Cinema Ambiental da Chapada Diamantina. O evento, que chega à sua 3ª edição, é voltado para questões socioambientais e organiza mostras em 12 cidades do território da Chapada Diamantina, na Bahia. O festival será realizado entre os dias 4 e 13 de setembro e diretores e diretoras de todo o país podem inscrever seus filmes de forma gratuita até o dia 18 de maio. Alan Lobo, diretor do festival, ressalta a importância do projeto, ao lembrar do papel do cinema na sociedade. A própria história do cinema comprova o poder das imagens para fabricar consensos e manipular opiniões e sentimentos. Por outro lado, existe toda uma tradição, tanto documental quanto ficcional, de revelar outros pontos de vista e desvelar verdades escondidas. Nesse sentido, eu acredito que o cinema é uma poderosa ferramenta de sensibilização e conscientização. E as obras que apresentam discursos em prol da preservação do meio ambiente, da dignidade do ser humano e da boa luta política por igualdade e justiça social e climática devem ser exibidas para o maior número de pessoas possível. Em um ano em que a pauta ambiental ocupa o centro do debate político, Lobo aponta a relevância de espaços como o Facine para apresentar e ampliar reflexões sobre o tema. O Facine propõe uma programação de debates e rodas de conversa com ativistas socioambientais dos mais diversos matizes para aprofundar os temas apresentados pelos filmes em cada exibição. Dessa forma, o festival contribui também para a educação ambiental das pessoas, contribuindo para a formação cidadã e para a participação social e política da população. De caráter não competitivo, o Facine irá selecionar em torno de 40 produções para esta edição, que contará com uma mostra especial com filmes de diretores chapadeiros. As obras serão exibidas em teatros, escolas, associações, universidades, pontos de cultura, bibliotecas e espaços especiais em comunidades rurais e territórios indígenas. O objetivo é democratizar o acesso do público ao cinema. Ao longo das edições anteriores, cerca de 10 mil espectadores já participaram das sessões. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através de formulário, que está disponível na versão online dessa reportagem no site do Brasil de Fato. A lista com os títulos selecionados será divulgada no dia 1º de julho. De Salvador, da Rádio Brasil de Fato, Lorena Andrade. Valeu, Lorena. Reforçando aqui, você também pode ver a versão online desta matéria no site do BDF Bahia. O endereço é brasildefatoba.com.br. Também temos a republicação na página nacional brasildefato.com.br. É isso, minha gente, o Bem Viver desta quinta-feira fica por aqui, mas amanhã tem mais, tá? O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira na Rádio Brasil de Fato. E você sabe, né? Você sintoniza em 98.9 FM na Grande São Paulo. Temos também outra opção para ouvir. Essa dica vale para quem estiver de qualquer lugar, tá? É a nossa transmissão online. Dá um pulo em brasildefato.com.br e confere de qualquer lugar do planeta. E esse nosso eco vai ainda mais longe, tá?
Temos o orgulho de fazer parte de uma parceria incrível com centenas de rádios. Por isso, em vários lugares desse nosso Brasilzão, entramos também em outros horários. A lista completa de emissoras você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. E por aqui a gente reforça o agradecimento a esses veículos por estarem com a gente. Mas e aí, pensa que as nossas opções de ouvir acabaram? Nadinha! O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. O roteiro e a apresentação dessa edição foi comigo, Daniel Lamir. Eu também fiz parte da edição e produção, mas com os amigos Lucas Salum e Douglas Matos. Os trabalhos técnicos contam com um time de mão cheia formado por André Paroche, Adilson Oliveira e Lua Gattinone. A coordenação de áudio e vídeo é com Monize Ravena. A direção de programas de áudio com Camila Salmásio. A direção executiva é de Nina Fidelis. E ainda temos aquele importantíssimo apoio de toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Valeu, gente, um grande abraço, uma ótima quinta e até a próxima. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.